Olá, meus irmãos, nós estamos nas oitavas da Páscoa com o coração repletos da alegria da ressurreição. Então fique um pouquinho conosco, vamos partilhar a palavra de hoje no Pão da Palavra. Nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me chamo Betina, sou membro da comunidade católica Adorai e hoje vamos partilhar a palavra que está em Lucas 24, versículos de 35 a 48. Mas antes vamos clamar o Espírito Santo para que ele venha em nosso socorro. Senhor, venha sobre nós, permita-nos compreender a tua palavra, Senhor, e que essa palavra dê belos frutos em nossa vida, Senhor, frutos de conversão, frutos de amor, de mudança de vida, assim seja. Então vamos lá, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, Lucas 24, versículos de 35 a 48. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham conhecido ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, ele mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, tanta era a sua alegria, a sua surpresa. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois lhes disse: "São essas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos." Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E disse-lhes: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas dessas coisas." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, ainda estamos vivendo o tempo da Páscoa. Nosso coração ainda é muito, muito repleto da alegria da ressurreição. E nos deparamos então com o dia em que os discípulos voltaram a encontrar com Jesus. Logo depois que os discípulos, no caminho de Emaús, viram Jesus, aqui ele se encontra com todos os seus amigos e com seus discípulos. E ele diz: "A paz esteja convosco." Essa saudação de Jesus, meus irmãos, alcança você também no dia de hoje. A paz esteja convosco. Todas as vezes, meus irmãos, que vocês se colocarem em oração, estando com Jesus, Ele irá trazer a sua paz ao seu coração. Se você tem vivido momentos difíceis, momentos de angústia, nesse tempo de pandemia temos vivido tempos muito difíceis, Muitos estão enlutados, mas o Senhor nos traz a sua paz. Uma paz verdadeira que nós não encontramos no mundo, mas encontramos no Senhor, Eu posso partilhar como médica, tenho vivido tempos difíceis agora na pandemia, mas todas as vezes que eu estou aflita, angustiada, às vezes até desesperançosa, estando com o Senhor em adoração, em oração, o Senhor renova a paz no meu coração, renova a minha esperança, renova a minha força. Então, todas as vezes que você precisar, sente-se junto do Senhor, adore o Senhor e essa paz que vem do Senhor. Esse mesmo Senhor que derramou a paz sobre os discípulos, derrama também a paz sobre você. Também me chama a atenção nessa palavra, lá no versículo 37, quando os discípulos estavam aflitos, achando que ali estava um espírito, um fantasma, Não conseguiram de imediato reconhecer que ali estava Jesus. Como somos parecidos com os discípulos, não é mesmo? Quantas vezes na nossa vida nós não reconhecemos Jesus? Não reconhecemos Jesus no irmão, não reconhecemos Jesus na Eucaristia.
Mas Jesus, como fez com os discípulos, num gesto de amor, de paciência, né, com a falta de fé dos discípulos, com todo o seu amor, falou: vejam, sou eu, né? Mostrou as mãos, mostrou os pés. E Jesus ainda tem feito isso conosco tantas e tantas vezes. Na sua imensa bondade, Jesus se mostra a nós e diz: sou eu, meu filho, acredite em mim, confie que sou eu que estou aqui. Né? Jesus, a mesma paciência e o mesmo amor que teve com os discípulos, ele também tem tido conosco nos nossos momentos de falta de fé. Também, na sequência da palavra, como eu achei interessante, no momento em que Jesus está com fome, né, pede um alimento, e ele, sem acreditar na presença de Jesus, eu fico pensando, né, trazendo para o meu coração o que eu imagino, né, o tamanho da alegria que os discípulos estavam naquele momento. De ver Jesus ressuscitado, eles tinham certeza de que tudo tinha acabado, de que Jesus estava morto. E ali eles transbordando de alegria, vendo Jesus na frente deles comendo um peixe. Né? Que coisa mais linda! Saber que essa mesma alegria dos discípulos também está no nosso coração. Né? Nós vivemos a ressurreição. Nós também permitimos que o nosso coração se encha de alegria porque nós confiamos em Jesus ressuscitado. Que nós podemos reencontrar. Esse dia foi o dia do reencontro e nós encontramos Jesus todas as vezes que vamos à Santa Eucaristia. Todas as vezes que estamos na missa, experimentamos essa mesma alegria transbordante dos discípulos que se reencontraram com Jesus. Nós temos a graça de nos reencontrarmos com Jesus em corpo e sangue, alma e divindade, em carne e osso, todas as vezes que estamos lá diante de Jesus na Eucaristia. E lá na palavra de Lucas, capítulo 24, versículo 45, está a palavra que nós sempre usamos no início da nossa oração. Então Jesus abriu-lhes o entendimento. Então ali Jesus foi ensinando, orientando e com a graça do Espírito Santo ele conseguiu abrir o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem tudo o que estava escrito nas Escrituras. Então use sempre essa palavra, meu irmão. Lá no versículo 45, sempre se lembre de que é o Senhor que nos abre o entendimento para que possamos compreender sua palavra. Então, que essa palavra esteja sempre presente na nossa oração. Abra-nos, Senhor, o entendimento para que possamos compreender as Escrituras. E lá no finalzinho, a palavra nos diz, assim está escrito, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas dessas coisas. É isso, meus irmãos, nós também somos nós as testemunhas da ressurreição. E por isso que nós não nos cansamos de anunciar para você que nós temos um Cristo ressuscitado, que veio perdoar os nossos pecados, que veio nos salvar, que abriu o céu para nós, que nos deu vida eterna. Então, se você também crê na ressurreição, seja você também um anunciador da boa nova, de que nós temos um Cristo ressuscitado, que nos perdoa, nos salva e nos presenteia com a vida eterna. Amém. Nós convidamos você a nos seguir nas redes sociais, aqui no Instagram, @ccadorai, no YouTube, para quem está assistindo pelo YouTube, @ccadoraiplay. E se você ainda não conhece o nosso site, www.ccadorai.com.br, lá você pode conhecer um pouco mais de nós, um pouco mais das nossas obras, você também pode colaborar conosco e assim estamos muito mais perto agora através também do nosso site. Amém? Nós nos veremos então aqui no Pão da Palavra na semana que vem. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.